Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui para provar para você que há uma saída para este problema que você está enfrentando, seja de saúde, de ordem espiritual, sentimental, familiar, financeira. Não importa o tamanho do seu problema. A palavra de Deus nos fala que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E hoje, sexta-feira, é o dia da limpeza espiritual. Nós estamos vivendo este propósito de fé de 7 semanas e cada semana estamos focando em uma área da vida do ser humano, como por exemplo, nesta sexta-feira, a vida profissional. Vamos falar mais a respeito disso daqui a pouquinho, mas desde já gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual, através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp, ou você pode ligar agora para o 3216-6162 DDD 48, conversar com um de nossos atendentes. Você que não tem conseguido dormir bem à noite, os problemas financeiros têm tirado a sua paz, você está brigando muito com seus familiares por questões ligadas a dinheiro, você não tem prosperado no seu trabalho, há pessoas na sua família que já estão desempregadas há meses, há anos, e por mais que você se esforce, você não vê sua carreira profissional deslanchar. Então, entre em contato conosco agora, você vai receber uma orientação prática, vai aprender o que precisa ser feito para vencer por meio da fé. Vamos a essa matéria que mostra um pouquinho do trabalho que acontece aqui na Universal nas sextas-feiras e a gente já volta. Um mal oculto, um sentimento destrutivo. Eu cheguei na igreja com 7 anos de idade e eu fui liberta aos 27 anos. Então, por 20 anos, eu vivi um engano, né? Desde criança, eu sempre fui uma criança muito melancólica. Eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu não tinha prazer em existir, assim. Então, e quando a gente chegou na igreja, por um tempo aquilo melhorou, mas eu continuava vendo vultos, né, como eu via quando era criança, continuava ouvindo vozes, só que eu não pedia ajuda, né, então seguia assim, de vez em quando estava liberta, de vez em quando não estava. Quando eu vim aqui para Florianópolis estudar, né, eu sou farmacêutica hoje, todo o vazio que eu tinha, toda a depressão, eu fui jogando isso para relacionamentos, então eu tive inúmeros relacionamentos, eu que sempre abominei, o meu avô trair minha avó, o meu pai trair minha mãe, traía nesses relacionamentos, então eu não tinha pudor nenhum, né, fazia e ainda me achava maravilhosa fazendo isso. Uma avalanche de problemas, acontecimentos inesperados. Sexta-feira passada, depois da reunião, quando eu cheguei em casa, né, eu fui olhar assim nas redes sociais, estava em todas as redes sociais, né? Que o meu tio deu um problema lá nele, que todo mundo pedindo sangue para ele, a família toda, amigos, lá de Blumenau, né? Eu mandei aqui para ele, falei para ele sobre o propósito, né? Daí escrevi o nome, né? E mandei para ele fazer a oração no quarto que ele estava no hospital, né? E na casa deles durante a semana. Mas como se livrar de um mal invisível? Sexta-feira, na sessão do descarrego, milhares de pessoas que um dia foram vítimas desse sentimento aprenderam aqui que problemas de ordem espiritual só são solucionados definitivamente através da fé, através da cura do espírito. Foi quando, aos 26 anos, eu falei, chega, né? Eu preciso me libertar disso. Eu entendi que eu tinha espíritos dentro de mim, que eu não estava liberta, que apesar de estar na casa de Deus, eu não estava liberta. Então, eu comecei a fazer a sexta-feira, todos os dias, toda sexta-feira, exatamente, e comecei a me libertar. Tive o meu encontro com Deus, né? Em 2017, recebi o Espírito Santo, e dali para cá, foi vida nova. Nunca mais eu vi vultos, nunca mais eu me meti em relacionamentos, né? Vários relacionamentos. Hoje eu tô solteira, mas estou aprendendo, sendo uma solteira inteligente. Das trevas para a luz, né? Com certeza. Valeu a pena. Muito a pena. Para se libertar, não basta atacar o efeito, mas sim
o causador das adversidades. Mandou a oração da limpeza espiritual da semana passada, que foi pela saúde. Pela saúde, é. Aí aqui no sábado de manhã cedinho ele já me mandou para mim. Olá pessoal, o pai tá aqui, tá comendo, tá? Ele acabou de tomar a segunda bolsa de sangue, reagiu bem, não teve febre, não teve nada. Tá super bem, já tá ficando até com as mãos vermelhinhas de novo. Logo depois ele já saiu do hospital, já tá em casa, não precisa mais de sangue, tá bem já. Quer dizer, na sexta-feira, correndo perigo de morte, você mandou a oração da saúde para ele na sexta-noite, sábado já teve a resposta. Sim, senhor. Esteja aqui nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, para a libertação de todo o mal que tem destruído a sua vida. Tá aí, você acompanhou nessa matéria um pouco do muito que tem acontecido às sextas-feiras na Universal. Esse trabalho de limpeza espiritual tem ajudado milhões de pessoas em todo o Brasil e certamente vai ajudar você também. Você precisa entender que há certos problemas que têm uma raiz espiritual. E nada do que você faça vai resolver, você precisa de ajuda. Daí muitas pessoas, quando ouvem isso, procuram cartomantes, benzedeiras, e aí a coisa só piora. O que você precisa é aquele que tem poder. Você precisa daquele que tem o poder para desfazer as obras do mal na sua vida. E este é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, note a palavra, verdadeiramente sereis livres. Ele e só Ele tem o poder para desfazer as obras do mal, para abrir as portas para você, para trazer a solução que você precisa. Inclusive você que está com a vida profissional toda travada, toda amarrada. Você estudou, você se formou e você não consegue desenvolver a sua carreira profissional. Talvez você já trocou de ocupação 1, 2, 3 vezes e até agora você não deslanchou, a vida não aconteceu para você. E não é só isso, por conta do problema na vida profissional, você agora tem problema no casamento, tem problema na família, não dorme bem, outros tantos problemas surgiram na sua vida. Hoje, na sessão espiritual de descarrego, limpeza espiritual, você vai receber a oração realizada pelo bispo Júlio Freitas, por todos os profissionais, e vai passar pelo corredor de fogo e poder, como você vê aqui. Essas pessoas trazem a Deus os seus problemas. E aqui elas são mais fortes. Elas aprendem como lutar por meio da fé inteligente. Se você quiser a nossa ajuda, está aqui em Florianópolis, nós estamos na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. O dia todo temos reuniões, os horários estão aparecendo para você aí no seu televisor, mas em especial às 7 da noite. Você tem na sua casa familiares desempregados? Familiares que já desistiram daquilo que queriam tanto conquistar na vida? Você tem familiares que abandonaram os estudos, deixaram a universidade, desistiram de fazer aquele curso técnico profissionalizante? Convide essa pessoa ou traga uma fotografia ou uma peça de roupa dela para passar pelo corredor de fogo e poder e determinar pela fé a libertação espiritual. É hoje, sexta-feira, em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço da Universal mais perto de você. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, ou em uma igreja universal mais perto de você. Vamos agora acompanhar a história da Ivone. A Ivone foi vítima de um mal. Veja como ela fez para se libertar e como está a sua vida hoje. Eu tinha uma vida financeira boa, eu mais os meus filhos, nós comíamos do bom e do melhor, nós saíamos nos lugares que a gente queria ir, vivia bem com o pai deles. Até que um dia eu aceitei uma amizade dentro da minha casa, aí eu percebi uma energia ruim, negativa nela, comecei perdendo a minha casa, né, que eu já não senti mais vontade de estar ali, de morar ali, aí eu já queria ir embora dali, já veio aquela vontade de abandonar o apartamento, né,
E com o tempo eu fui perdendo tudo, eu fui ficando triste, fui ficando sem vontade de viver, eu não tinha força para lutar, sabe? Meu trabalho, eu queria sair do meu trabalho. E eu abandonei meu apartamento, perdi o pai dos meus filhos, que hoje ela está com ele, né? Então eu fui embora para um lugar onde que larguei mão de tudo que eu tinha. E fui morar num terreno invadido, fiz uma casa lá para morar com meus filhos. Eu comecei a beber sabe, minha felicidade era só quando eu estava bebendo. Quando eu começava a beber, eu estava feliz. Quando passava aquele efeito ali, era uma pessoa triste, um vazio dentro de mim, uma tristeza. Eu nunca imaginei que existia inveja, porque eu não tinha maldade, sabe? Eu era muito inocente, eu era nova na época, mãe nova, com 2 filhos. Então, eu ajudava todo mundo. As pessoas que chegavam perto de mim, eu queria ajudar. Eu não tinha maldade com ninguém. E por eu não ter maldade com ninguém, eu achava, né, que ninguém tinha comigo. Eu gastava praticamente quase a metade do meu salário com bebida. Eu não bebia essas bebidas fortes, uísque, cachaça, não era isso. Meu negócio era cerveja. A minha geladeira tinha que ter cerveja. No dia do aniversário do meu filho, que vai fazer agora 3 anos, né? E nesse dia eu gastei esse dinheiro de comprar o bolo dele. E aí quando eu olhei para ele, acho que ele abriu o braço e falou, e aí, cadê, né? E aquilo ali me corroeu por dentro. Aquilo ali eu já estava mal, já sentia mal comigo mesmo de fazer aquelas coisas. Mas naquele dia eu fiquei muito pior. Aí eu falando com Deus em pensamento e pedi para Ele me ajudar, me socorrer, sabe? Eu não queria mais aquela vida, eu não queria ser aquele exemplo de mãe. Eu trabalho numa avenida e tem uma igreja da Universal do outro lado. Aí eu tentava entrar na igreja. Eu fiquei uma semana tentando. Eu passava na frente, na calçada e não tinha força para entrar. Porque eu tinha vergonha de alguém me ver lá, que eu era de outra igreja, sabe? E a Universal, ela é muito falada, ela é muito forte, sabe? Mas quando eu consegui colocar o meu pé lá dentro, era numa sexta-feira. Era culto de libertação. Que eu queria estar lá. Eu falei com Deus, diz que lá nessa Universal, ela tem libertação, ela cura o mal. Então eu acho que é um mal que está em mim. Então, se eu for, eu vou ser curada. Entendeu? E eu já estava vendo na televisão os testemunhos, e aquilo ali foi que me deu força. Porque teve um dia que eu estava muito mal no meu quarto, e aí eu vi o pastor da Universal falando, você não tem nada a perder, se você for lá e não der certo, você pode não ir mais, não precisa você ir mais. Quando eu saí de lá, eu saí leve, eu saí outra pessoa, parecia que eu estava flutuando, sabe? E eu passei na frente do bar, eu senti o cheiro de bebida, de cigarro, e ali já não me deu mais vontade, meu estômago embrulhou, sabe? E o cara jogou o cigarro assim na minha frente, e eu senti nojo do cheiro. Eu fiquei com nojo, e falando com Deus, eu falei, se o Senhor existe, o Senhor vai me curar, e o Senhor não me larga, porque eu não vou te largar daqui para frente. Hoje, eu conheci outro Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, ele me dá direção, entendeu? Hoje é diferente, é tudo diferente hoje. Não consigo mais me imaginar com aquela outra vida, sabe? Hoje eu me sinto bem, em todo lugar que eu vou, eu tenho direção. Aquele apartamento que eu não conseguia morar, eu voltei a morar nele. Eu moro lá com meu filho de 22 anos. Ele é cabeleireiro. Eu consegui comprar um salão para ele trabalha para ele mesmo. Meu filho com 22 anos. O outro tem 24 anos, trabalha comigo, eu tenho um pet. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo tranquila, hoje eu tenho o Espírito de Deus, né? E hoje eu venci o espírito da inveja. Hoje eu sou outra pessoa hoje. Você já deve ter percebido que o mal pode afetar qualquer aspecto da vida de alguém. E existem sinais claros de que forças espirituais do mal podem estar escondidas e atuantes em alguma área da sua vida. Problemas e destruição inexplicáveis. Basta uma única porta aberta para o mal causar a ruína.
Por isso, na sessão espiritual do descarrego por 7 semanas, a corrente das 7 orações para a limpeza espiritual completa vai trabalhar, uma a uma, as áreas mais atingidas pelas forças do mal. Em cada sexta-feira, você receberá em um papel a oração transcrita de um homem de Deus. E nesta sexta-feira, a oração será por sua vida profissional, realizada pelo Bispo Júlio Freitas. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A maldição que estava sobre a vida da Ivone foi quebrada. Hoje é uma outra pessoa. Venceu, está vencendo. E o mesmo vai acontecer com você. Tudo que você precisa fazer é sair de onde você está e vir. Eu faço esse desafio com você. Se você vier hoje à Universal, receber essa oração de limpeza espiritual e nada acontecer na sua vida, não precisa voltar mais. Eu faço esse desafio com você, mas você precisa vir, porque quando você colocar os seus pés no santuário, o poder de Deus vai agir na sua vida. Atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões. Já a partir das 18 horas, nós estaremos atendendo e 19 horas em ponto, nós começamos a sessão de limpeza espiritual. Traga fotografia, peça de roupa de familiares que estão desempregados, familiares que estão com a vida financeira e profissional amarrada, pessoas que estão perdendo bens materiais. Tudo que conquistaram está sendo vendido a preço de banana. Traga essa pessoa com você ou então traga a fotografia e a peça de roupa dela. E nós vamos determinar a limpeza espiritual. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Para mais endereços, acesse agora universal.org/localizar. Você agora vai acompanhar a história de mais uma pessoa que descobriu o segredo para receber o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o reino de Deus é inaugurado dentro dela. Foi o que aconteceu com a Rosemary. Acompanhe e a gente já volta. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Sacrifiquei a religiosidade. Fui criada numa família tradicional, criada diante de imagens, acreditando que aquelas imagens poderiam fazer algo por mim. Mas não, eu não sabia nem como buscar a Deus. Eu me via na frente de uma imagem e achava que aquela imagem podia fazer algo comigo. Eu não tinha contato com Deus primeiro, eu tinha contato primeiro com a imagem. E nada ia acontecer mesmo, porque eu era vazia, eu estava morta. Eu precisava ser animada, eu precisava do fogo do Espírito Santo, eu precisava nascer de novo. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Então, a partir do momento que eu entendi o versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que falou. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que eu estou procurando nas imagens? Não, eu tenho que ir ao Senhor Jesus, a Deus. Eu tenho que focar e ir direto. E eu estava completamente errada. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu mudei a minha vida. A direção é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta nada buscar imagem, eu tenho que ir direto ao Senhor Jesus. Foi então que eu recebi o reino de Deus dentro de mim e me transformei numa nova mulher, uma mulher cheia de Deus, uma mulher pronta, feliz, uma mulher realizada. E a maior riqueza é o que Deus me deu, o Espírito Santo. Isso sim é riqueza, é tê-lo aqui, dentro de mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo. Eu me tornei uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que tem intimidade com Deus. Passei a ser obediente à palavra de Deus, ler mais a Bíblia, consultar o Senhor Jesus.
saber a vontade dele na minha vida e obedecer. Então hoje a Bíblia, ela faz parte do meu dia. A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, é consultar o Senhor. Para ter o Espírito Santo, vale a pena abrir mão de tudo. Só o Espírito Santo é capaz de nos trazer paz, alegria, a verdadeira felicidade. Eu busquei na religião, nas imagens, tantas coisas, mas eu só encontrei no Senhor Jesus. Hoje eu tenho vida e sou feliz de verdade. Você já entrou em muitos lugares ao longo da sua vida. Na escola, em casa, na empresa, no hospital. Entrou até em relacionamentos, em dívidas, em problemas. Mas e no reino de Deus? Você já entrou? Um lugar onde a paz é verdadeira, onde a alma encontra sentido. Um lugar que não é físico, mas é mais real do que tudo o que você já conheceu. A entrada está aberta e em suas mãos a decisão de entrar. Neste domingo, 25 de maio, o domingo da entrada no Reino de Deus. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Encontre o templo mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Tá aí, a Rosemary encontrou o reino de Deus, entrou no reino de Deus. O reino de Deus hoje está nela. E o reino de Deus é caracterizado pela paz, pela alegria, pela certeza de salvação. Quando o reino de Deus é inaugurado dentro de uma pessoa, ela se torna uma nova criatura. É o Espírito Santo que faz isso. Ele é que transforma o ser humano de dentro para fora. E é esta a proposta deste domingo, o domingo da entrada no reino de Deus. Nós pedimos para separar um versículo que fala de uma forma muito clara e eu quero ler para você. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas palavras foram citadas, pronunciadas pelo próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ele anunciou: o reino de Deus está próximo. E nós temos que crer na mensagem do Evangelho. Agora só depende de você. O reino de Deus está chegando até você. Tudo isso que nós mostramos aqui para vocês é o reino de Deus. A libertação, a cura, a transformação, o batismo com o Espírito Santo. É o reino de Deus que faz isso. O reino de Deus está chegando até você através dessa programação. E o que você vai fazer? Você vai abraçar essa oportunidade ou você vai deixar passar? Só você pode decidir. Eu queria mostrar para você agora uma matéria de um pouco que acontece na Universal aos domingos. E neste domingo será o dia da entrada no Reino de Deus. Todos os domingos ocorre a concentração de fé e milagres, uma reunião dedicada aos filhos de Deus e para aqueles que almejam conhecer mais sobre a fé e aprender ensinamentos valiosos para uma vida abençoada. É na concentração de fé e milagres que o aflito encontra paz, o doente recebe a cura através da gota do milagre e o oprimido passa a viver em novidade de vida. Eu cheguei aqui hoje muito angustiada, não esperava dar o testemunho hoje, mas Deus, ele prepara tudo, né? E tem muita gente que tá fazendo trabalho contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu casamento. E eu tava com peso, sabe? Até para vir na igreja, que tanto que 2 domingos a gente não compareceu. E agora Deus, ele transformou tudo assim. Depois dessa oração, dessa ministração. Depois dessa oração, assim, parece que saiu um peso de cima de mim.
que é inexplicável, sabe? Tomou água? Sim. Tá feliz? Muito feliz. Eu não esperava isso. Quer dizer, cumpriu-se o que está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aconteceu agora. Aconteceu agora, nem estava programado nada. E a sua vitória? Bom, em 2016 eu fui diagnosticada com um sopro no coração. Aí eu vim para a fé, não aceitei aquilo ali. O médico falou que eu ia ter que tomar remédios, eu não aceitei. Vim, tomei a água, fiz o propósito, agi com toda a minha força, a minha fé, e eu fui curada. Tá curada? Tô curada, Tem não mais sinto nada. Aí voltei ao médico, mostrei a ele os exames que ele mandou eu fazer, né? E ele me olhou, mas não tem mais nada aqui. Eu bem assim, não, Quer dizer, tem. o próprio médico constatou que você não tem mais nada. Não tinha tá mais curado. nada. Aí ele olhou, analisou e falou, olha, sumiu. Aí eu vi assim, sumiu mesmo. Graças a Jesus Deus. curou. Amém. Deus te abençoe. Foi em um domingo pela manhã que eles tiveram um encontro com a fé e viram suas vidas serem transformadas. O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador. E ele se viu com uma doença na vista. E ele quase não estava conseguindo mais enxergar. Ele fez a cirurgia, porém ele não repousou, então piorou. E ele perdeu o emprego por conta disso. E eu comecei a fazer a corrente da água por ele, passava na minha vista, tomava. E sempre ligava para ele perguntando, né, como é que ele tá. Então ele disse que parou de piorar a vista e começou a melhorar, já voltou a trabalhar. Ele estava afastado da igreja também, já retornou, já se batizou. E só vitória. Provas infalíveis da ressurreição de Jesus. Sim. Tá valendo a pena, né? Com certeza. Eu tava 2 dias com dor no peito aqui, com dor forte. Cheguei hoje com essa dor. Toquei lá, pronto. Tocou na Toquei cruz. na cruz. A dor sumiu. Respira fundo agora. Dói mais nada. Mais nada. Tá curada. A mudança de vida só depende de você. Tome hoje mesmo uma atitude e colha os frutos de uma vida em obediência. Concentração de Fé e Milagres, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Una-se a essa multidão, participando conosco deste domingo, que será o domingo da entrada no reino de Deus. O reino de Deus chegou até você. Agora basta que você aceite e deixe que o Senhor Jesus venha transformar a sua vida. Se você está em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, 9h30 da manhã em ponto, você vai estar aqui nessa concentração de fé e milagres. Que a mão do Senhor esteja sobre você, te guarde, te proteja, te dê forças, te dê ânimo para buscá-lo e buscando que você o encontre e encontrando-o que a sua vida mude. É o que eu determino pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, nos vemos aqui na Universal. Até lá. Saulo, fala para eles a sua ideia. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Desistir da minha missão é desistir do meu Deus. Jamais.